Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a construir o seu escritório de arquitetura que chega aos 10k mensais de faturamento, sendo ele físico ou home office. Eu sou Yasmin Weissheimer e o tema da nossa aula de hoje é 5 dicas para você bombar as suas redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre rede social. Afinal de contas, a nossa rede social hoje é o principal e maior local que a gente possa estar atraindo os nossos clientes. É claro que existem várias maneiras de atrair cliente. Agora, eu ainda não conheço algo que atrai mais clientes do que as nossas redes sociais. Nesse momento em que a gente está vivendo, né? Eu costumo dizer que agora é o momento da internet. Por quê? Principalmente pelo fato de que a gente está vivendo um momento aí de pandemia, onde as pessoas passaram o ano passado praticamente inteiro dentro de casa, né? Tudo aquilo que a gente iria evoluir nos próximos anos, a gente evoluiu no ano passado. Eu diria que cerca de 5 anos de evolução a gente teve de amadurecimento da rede social. Então, por isso que é tão relevante a gente estar com a nossa rede social em dia, realmente ter ela para quem ainda não tem. E mesmo se você ainda não começou o seu escritório, se você ainda está estudando, eu diria, comece imediatamente. Porque a rede social é algo que a gente melhora com o tempo. Assim como tudo na nossa vida. E, inclusive, essas 5 dicas que eu vou te dar hoje são dicas muito práticas, mas são dicas que são fundamentais para você ter resultado com a rede social. E para mim, ter resultado na rede social é você vender os seus projetos, ou o seu acompanhamento de obra, ou a sua consultoria, ou o seu produto, se você trabalha com algum produto da arquitetura. Mas é para vender. Né? A gente tem que entender que a rede social é um local para a gente vender o nosso trabalho e a gente tem que passar a enxergar ela dessa forma. E assim como a gente fazer projetos, a gente acompanhar uma obra, né? A gente fazer um desenho em 3D, fazer um render. Não é no primeiro projeto, não é na primeira imagem que a gente fica muito bom, né? Você concorda comigo que é fazendo vários projetos, é fazendo vários renders, fazendo vários detalhamentos que a gente vai se tornando um profissional cada vez melhor? E na nossa rede social não é diferente. Então, por isso que eu digo, se você ainda não abriu o seu escritório, está pensando ainda, ou você está estudando, está concluindo a faculdade, começa já a sua rede social. Porque aí quando você realmente começar a trabalhar na área, você já está pronto, né? Você já está desinibido com a câmera, você já sabe quais são as postagens mais interessantes para o público e por aí vai. A nossa experiência aumenta, né? Tem muita gente que tem muito medo, por exemplo, de fazer vídeo. Ai, Yasmin, mas eu não sei me posicionar na câmera, eu não sei falar direito, eu não tenho desenvoltura, eu não tenho jeito de falar com a câmera. Saiba que nenhuma das pessoas que tem o seu Instagram, que vende pelas redes sociais, nasceram com o dom de falar com a câmera, né? As únicas pessoas que eu acredito fortemente que começaram rapidamente a se dar bem com as câmeras são os artistas, né? As pessoas que fazem telenovela, as pessoas que fazem os jornais. Por quê? Porque são pessoas que estudaram para atuar dessa forma, para trabalhar dessa forma. Agora, todo o restante dos profissionais, gente, do mercado de trabalho, jamais tinham ideia sequer que a gente precisava estar aqui na frente de uma câmera falando para atrair os nossos clientes. Isso não é algo que a gente imaginava que fosse necessário. E aí é que mora uma das grandes barreiras, né? Uma das grandes paralisações na nossa carreira. Porque timidez, muitas pessoas possuem. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Pode parecer agora que a Yasmin tá falando bobagem. Como é que ela é uma pessoa tímida se ela tá aqui fazendo live todo dia?
Eu já fui muito tímida, gente. Só que o grande segredo para você virar essa chavezinha na sua mente é você entender o porquê você deve fazer. Né? Quando a gente entende o porquê eu devo fazer algo, fica muito mais fácil. Eu já venço aquela primeira barreira, né? Aquele primeiro bloqueio, desbloqueio. É mais ou menos como você, por exemplo, você fechou um projeto agora e foi lá e entregou o projeto para o cliente. E aí, o pessoal da obra te liga e fala o seguinte: olha, fulano, o teu projeto não tá funcionando, não tá dando para entender, não gostei, não tá bacana. Como você vai reagir a essa situação? Né? Você não vai entender muito bem, tá? Mas só um pouquinho. Por que o meu projeto não tá bom o suficiente? Agora, se você, por exemplo, recebeu uma ligação de um cliente, né? Ou mesmo do pessoal da obra, e a pessoa te falar assim: olha, fulana, dá uma passadinha aqui na obra, porque a gente está com uma série de dúvidas com relação ao projeto. Passa aqui para nos ajudar. Ok, aí você sai do seu escritório, do seu home office, vai até a obra, pega o seu projeto, olha o projeto com a equipe de obra e percebe quais foram as informações que faltaram. E aí você vai se dar conta de que nem tudo que você especificou ou a maneira como você especificou não é a melhor possível. Por quê? Porque chegou na obra e quando o pessoal da obra começou a ler o projeto, você percebeu que eles não leem da mesma maneira que a gente. Então, talvez modificar a forma como você representa um determinado detalhe do projeto vai fazer toda a diferença para o cliente e para a parte da execução da obra. Então, percebe que quando você tem um pedido para você realizar algo, mas você entende o porquê você tem que realizar, muda tudo, né? Fica muito mais fácil. Faz sentido eu estar fazendo aquilo. Eu sempre digo para os alunos do Arquiteto 10K, que é o meu treinamento, que a gente tem um módulo específico sobre marketing e a gente ainda tem um desafio de 30 dias, onde todos os dias os alunos precisam fazer uma postagem na rede social deles e aí eles concorrem a prêmios depois. Quando eu mostro para o arquiteto o porquê que ele deve fazer a sua postagem, e hoje você vai entender o porquê você deve fazer as postagens, 90% dos alunos desbloqueiam e começam a fazer a sua rede social da maneira certa. Então, o mais importante de tudo é você entender o porquê você está fazendo aquilo. Me diz aí, quem é que tem dificuldade com a sua rede social? Coloca pra mim aí no chat. Bom, e a primeira dica é, você tem que entender o porquê você deve estar nas redes sociais. Alguém aqui ainda tem dúvida se deve ou não estar nas redes sociais? Gente, pelo amor de Deus, se você tem dúvida se você deve ou não estar nas redes sociais, saia da live de hoje com total certeza de que você está atrasado. Você já deveria estar. Ai, Yasmin, eu devo fazer conteúdo na rede social? Você vai entender o porquê que você tem que fazer conteúdo hoje. Mas você tem que fazer. Né? A gente tem que parar de olhar para nossa rede social com aquela sensação assim: ai, será que eu faço hoje alguma postagem? Será que eu realmente devo postar? Ai, hoje eu não tô afim de postar. Ai, eu acho que hoje eu vou deixar passar. Gente, entenda uma coisa. Você tem que levar a sua rede social a sério. Definitivamente a sério. Assim como você, quando fecha um projeto, se preocupa em entregar esse projeto, em deixar o cliente satisfeito, em ter certeza que o seu projeto vai ser executado, é a mesma relevância e o mesmo cuidado e a mesma dedicação que você tem que ter com a sua rede social. Acabou, gente, acabou aquela dúvida de que será que eu faço meu Instagram?
Se você não estiver no Instagram, no Facebook, você não existe. Vocês têm noção disso? Se eu não tô na rede social, eu não existo pro mercado. Porque é diferente de antigamente que quando a pessoa queria contratar um arquiteto, o que ela fazia? Ela passava na frente do escritório, ela olhava para a fachada e ela entrava, né? Ou ela ligava para um amigo e pedia uma indicação. Claro que a indicação ainda existe, mas, gente, o brasileiro fica em média 6 horas e 43 minutos nas redes sociais, todos os dias. Pensa só o poder que vocês têm na mão de vocês. O poder de persuasão, de convencimento que você tem com o cliente. Né? Não é mais sair na revista. Antigamente os arquitetos famosos eram encontrados em uma revista. Gente, quem é que compra revista? Ninguém mais compra revista. A gente tem ouro na nossa mão e a gente não usa isso a nosso favor. Então, definitivamente, entenda. Se você tem alguma dúvida, se você deve cuidar das suas redes sociais diariamente, entenda, você tem que cuidar diariamente. Assim como você acorda todo dia para cumprir o prazo daquele projeto que você fechou, você tem que acordar todo dia e cumprir a sua rede social. Fazer os seus stories, fazer as suas postagens, contribuir com a sua audiência. E agora a gente vai falar um pouco mais o que postar, como postar, de que jeito postar, né? O que eu tenho que postar. Porque não adianta também vocês postarem por postar, né? Simplesmente vai lá e posta qualquer coisa de qualquer jeito. Não estou falando de perfeccionismo, né? Temos perfeccionistas de plantão aí? Levanta a mãozinha pra mim. Eu, particularmente, também sou uma pessoa perfeccionista, sofro com o meu perfeccionismo, às vezes não posto por conta do meu perfeccionismo, mas daí eu vou lá, né, me organizo, me coloco no lugar certo e vou lá e faço o que tem que ser feito. Mas a gente é muito perfeccionista. A gente fica esperando a foto perfeita, a gente fica esperando o render ideal, a gente não tá satisfeito com as nossas cores, então a gente não posta. Enquanto a gente não escolheu uma nova paleta de cores, a nova fonte, o projeto perfeito, né? A gente fica esperando o momento perfeito para tudo, aquela harmonização perfeita do feed. Então não é nem perfeccionista e nem fazer de qualquer jeito. A gente tem que encontrar um meio termo, gente. O que é o meio termo? É entender o que eu devo postar. Eu tenho que ter total consciência do que postar e como postar, e eu vou falar sobre isso. E a gente faz aquilo que a gente tem nesse momento, o conhecimento que a gente tem nesse momento, o logo que a gente tem nesse momento, as cores que a gente tem nesse momento. Agora, não pode melhorar? Claro, você deve melhorar. Mas é fazendo que você vai melhorando. Não é procrastinando aquele post, sabe? Não é você deixando de postar, deixando de fazer. Olha, Alana, tá lendo minha mente. Não é deixando, gente, de fazer que a gente vai ter resultados e a gente vai melhorar. Muito pelo contrário. A gente só melhora, só tem mais resultados quando a gente faz aquilo que tem que ser feito. É só assim. Às vezes a gente fica pensando, eu acho que eu vou postar tal assunto às 6 da tarde, porque é o horário que tem mais pessoas e eu acho que esse post é o mais interessante. Daí depois, né, vem lá o perfeccionismo. Mas eu acho que não. Acho que eu vou postar esse outro assunto, eu vou postar às 9 da noite, vou colocar a cor azul, porque eu acho que vai funcionar mais. E aí vem o perfeccionismo de novo. Não vou postar isso, não gostei, tá feio, tá sem graça. Não, vou postar tal coisa. Vou deixar pra postar amanhã às 10 da noite. E aí, gente, você nunca vai saber se aquele post que você pensou em fazer realmente é interessante. Se você não postar ele. Você nunca vai saber se aquele horário é melhor se você não postar. Essa coisa, gente, de postar no melhor horário,
Isso aí é muito relativo. Faça da melhor maneira que você pode com as ferramentas que você tem hoje. E não é porque você postou às 9 ou porque você postou às 10 ou às 6 da tarde que vai mudar a sua vida, né? Assim como a hashtag não muda a vida de ninguém. Tudo que a gente faz ajuda, mas não é o que muda realmente. O que muda é você postar todo dia. É você se organizar e tá sempre contribuindo com a audiência, crescendo o seu conteúdo, melhorando, né? Inovando. Só que às vezes eu mesma penso uma ideia, eu vou falar sobre tal coisa. E aí eu vou lá, posto, e gente, ninguém gosta. Assim, não dá engajamento, quase ninguém curte, não fica interessante. Como é que eu vou saber se aquilo que eu quero postar é interessante, está conectando com o meu público se eu não postar? Né? Yasmin, mas aí eu vou postar e não vai dar engajamento, não vai dar certo. Tá tudo bem, você aprendeu. Tá ótimo, deixa o post lá porque alguém vai gostar. Pode ter certeza que alguém vai gostar. Então, gente, não deixem de fazer. Não fiquem parados por conta de perfeccionismo, por conta de não saber tudo que tem que ser feito, por mil e uma desculpas que eu sei que todo mundo adora levar, né? Uma desculpa, inventar uma desculpa. E por que, gente, que é a segunda dica, né? O porquê que eu devo postar tanto? Tem um motivo pelo qual me leva a ter que postar tanto, né? Lembra que eu falei no começo? Quando eu sei o porquê que eu faço algo, fica muito mais fácil de eu me manter firme todos os dias, comprometido com aquela atividade, certo? Por que eu devo postar tanto? A rede social, ela é basicamente relacionamento, né? Se a gente for pegar assim, ó, por que o Instagram foi criado? Inicialmente, a primeira ideia do Instagram foi para as pessoas postarem fotos para se relacionarem através de ambientes bonitos. Concordam comigo, né? O Mark não foi lá criar um Instagram simplesmente porque ele pensou que ele ia botar anúncios e monetizar o Instagram. Inicialmente não, assim como o Facebook foi criado para a universidade, para os alunos conversarem entre eles. Depois que foi tomando a proporção que tomou, as pessoas que mudaram a maneira de utilizar, né, a rede social. Na verdade, a rede social, quem dita muito o que acontece com ela é os próprios usuários. E o Instagram acabou se tornando, né, essa potência que se tornou. Só que antigamente, né, fazendo um paralelo com o relacionamento da rede social, antigamente, para um cliente nos contratar, ele marcava uma reunião pessoalmente, né? Ele ia até nosso escritório, ele queria conversar pessoalmente com a gente, ele queria muitas vezes saber referências, ele queria muitas das vezes visitar uma obra nossa. Então, era um relacionamento muito mais próximo, né? Na maioria das vezes, quando eu faço uma reunião presencial e eu faço uma reunião bem feita, com os argumentos certos para fechar aquele projeto, presencialmente é muito mais fácil de vender um projeto do que de forma online, né? A proximidade que eu tenho pela internet é muito menor do que presencial. Então, por que eu tenho que postar tanto? Eu vi que alguém acabou de perguntar aqui, se postar todos os dias, será que as pessoas não vão enjoar? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tudo a ver com o que eu tô falando. Gente, pensem o seguinte, tá? Por mais que a gente pense que tudo aquilo que a gente faz é maravilhoso, eu vou tirar até um sarro da gente, tá? Porque eu também pensava isso. Quando a gente posta uma coisa, um post, a gente acha que todo mundo vai olhar o nosso post. Que todo mundo vai olhar, vai aparecer no feed para todo mundo vai ler o nosso post. Só que, gente, não é isso que acontece. Infelizmente, não é isso que acontece. A grande maioria dos nossos seguidores não olham o que a gente posta. Quando a gente faz um post no orgânico, né? O que é postar no orgânico? É postar e deixar lá que o Instagram entregue para as pessoas. Esse post aparece para pouquíssimas pessoas. E ele aparece por muito pouco tempo. Por quê, gente? Porque o Instagram quer ganhar dinheiro com os anúncios.
Então aparece bastante para quem? Para quem tá lá, ó, pagando para aparecer. A gente, quando posta no orgânico, gente, vai aparecer para 2, 3. E outra coisa também, as pessoas não estão olhando todos os dias as redes sociais das mesmas pessoas. Né? Vocês não olham a minha rede social todo santo dia. Tem alguém que olha aqui todo santo dia? Fala aqui pra mim que olha, que aí eu vou ficar bem feliz. Mas o fato é que a gente não olha a rede social de todo mundo que a gente segue todos os dias, né? Porque não dá tempo, porque a gente normalmente segue muitas pessoas. E aí a gente olha hoje, daí passa 2, 3 dias pra gente olhar de novo. Às vezes passa uma semana, às vezes passa um mês. Eu fico sem olhar a rede social daquela pessoa. Depois eu lembro, eu volto a olhar a rede social dela. Então essa que é a dinâmica que acontece com os clientes. Então sim, eu tenho que postar sem parar, né? Por que recomendam muito que a gente poste stories ao longo do dia, né? Então posta ali em torno de 4 stories, dá uns 10, 15 minutos, posta de novo, dá uns 10, 20 minutos, posta de novo. Para quê? Para a bolinha, né? Para a bolinha do stories ficar indo para frente toda hora. Para a bolinha ficar indo para o início o tempo todo. É para isso que a gente posta stories espaçado no tempo. Justamente porque as pessoas não estão ali nos acompanhando direto. Eu sei que você tem a sensação de que eu já falei sobre isso, eu já postei esse assunto, ai que chato. Não, não é chato. E você já vai entender por que não é chato. Mas não é. Você pode inclusive reciclar os seus posts. Uma coisa que a gente faz é, vai lá, posta 60 dias as postagens. Vai lá naquelas informações no Instagram, olha quais foram as postagens que tiveram mais engajamento, mais curtida, mais salvamento. Pega aquelas postagens, recicla elas, ou seja, troca cor, troca fonte. Era um texto, transforma num rolinho. Era um rolinho, faz um vídeo. Recicla aquele mesmo conteúdo e posta de novo. Existe um estudo, gente, que fala que qualquer coisa que a gente estuda, a gente absorve, se eu não me engano, é em torno de 15% daquilo. Então, esse assunto que eu tô falando agora na live com vocês, vocês vão absorver ele, quem não tá anotando principalmente, vai absorver muito pouco desse conteúdo. Se daqui 2 meses eu voltar e falar exatamente igual tudo que eu vou falar hoje, eu tenho certeza que vocês não vão lembrar mais. A menos que vocês tenham anotado e colocado em prática. E vocês não vão lembrar que eu falei. Vocês vão perceber que vocês já conhecem esse assunto, mas vocês não vão lembrar que eu falei. E por que isso acontece? Porque tem muita informação no mercado, né? Tem muitas pessoas gerando conteúdo, a gente segue muitas pessoas diferentes. Então, não se preocupem com isso. Agora, por que eu digo, né, que é tão importante eu me relacionar? Porque, gente, nós não vendemos uma coxinha na padaria. O nosso trabalho não é vender pãozinho na padaria, que custa 50 centavos, que custa 20 centavos, você leu quanto é que custa um pãozinho? A gente vende, além de ser algo que vai virar uma obra, algo que vai ter um custo elevado, vai ter um envolvimento, muitas vezes vai levar 1 ano para ficar pronto. Além de tudo isso, toda essa complexidade, a gente ainda vende um sonho. Porque o cliente, ele tá comprando um sonho, gente. Muitas vezes, ele tá comprando o sonho da vida toda dele. Percebem que se eu não me relacionar com essa pessoa com profundidade, eu não vou conseguir vender para ela. Né? Ontem mesmo eu vendi um projeto de uma casa onde a cliente já me acompanhava há mais de 1 ano. Fazia mais de 1 ano que ela me acompanhava. Ela sabia tudo sobre mim quando ela me chamou. Olha só, ela já me acompanhava há mais de 1 ano. E ela ainda não estava pronta para comprar. Ela ainda não estava construindo a casa dela. Ela ainda não estava pensando em construir, mas ela já me acompanhava. E aí, quando ela decidiu começar a construir, ela me ligou. Então, percebe que esse relacionamento ele tem que ser profundo
E eu só construo uma relação profunda com alguém quando eu tenho constância. Quando eu estou todos os dias ali aparecendo para ela. Né? Vamos fazer uma analogia com um relacionamento. Imagina que você é solteiro ou solteira e você vai até um bar, né? Vai lá beber com os amigos e aparece alguém aí, senta do seu lado e fala, se apresenta, né? Começa a conversar. Então, fazendo uma analogia com fazer um post, né? Eu vou lá, faço um post na minha rede social e acho que vou atrair cliente. Faço um post e acho que vou vender projeto. Imagina que você tá, então, num bar e aparece alguém, senta do seu lado, né? Você é mulher ou homem, tanto faz, senta alguém do seu lado, você é solteiro ou solteira, e essa pessoa fala: olá, fulano, tudo bem? Prazer, eu sou fulano de tal. O que você acha de você namorar comigo? A gente namora com alguém, gente, sem conhecer a pessoa? A gente se relaciona com alguém sem, pelo menos, sair com ela várias vezes, né? Namorar primeiro, começar a namorar para depois casar. A gente vira amigo de alguém para visitar a casa da pessoa. Se a gente não conversar com ela várias vezes e entender e conhecer mais a fundo e sentir empatia e gostar daquela pessoa e confiar nela, é a mesma coisa o cliente comprar da gente. Quando eu faço um post só e fico esperando que alguma coisa aconteça, quando eu faço 2 posts e fico lá a semana toda sem fazer mais nada, é a mesma coisa que eu chegar no bar, pegar a primeira pessoa que aparecer na minha frente e falar: quer namorar comigo? A pessoa vai fazer assim: meu Deus, de onde é que saiu essa pessoa louca? É a mesma coisa, gente, com a nossa rede social. Só que tem um outro ponto, que é a outra dica, que você talvez não saiba, que é você que decide qual cliente você quer atingir e não o cliente que escolhe você. Anotem isso para vocês não esquecerem. Você quem decide para quem você quer vender e não o contrário. Não é o cliente que te encontra na rede social e procura um projeto. É você que se posiciona do jeito certo, que faz as postagens do jeito certo, que faz seus vídeos da maneira certa, que atrai o cliente certo. Então, não fique esperando o cliente perfeito te encontrar. Se posicione para ser encontrado por ele. Se você se posiciona do jeito certo, você atrai aquela pessoa que você quer atrair. Se você se posiciona do jeito errado, você não vai atrair essa pessoa. Então, escolha para quem você quer vender os seus projetos. Não fique lá esperando que a sorte traga o cliente certo, porque ela não vai trazer. Né? E o que eu tô falando com relação a escolher o cliente certo? Eu sempre digo aqui, defina o seu nicho, né? Para quem você quer vender? Qual é o projeto que você quer fazer? Qual é o perfil desse cliente? Ele quer uma casa num condomínio? Ele quer uma casa? Ele quer um apartamento? Ele quer uma sala comercial? Ele quer um restaurante? Como é esse cliente? Qual é a renda dele? O estilo de vida? O que ele gosta? O que ele valoriza? Qual é o estilo de decoração que ele mais gosta? Qual é o sonho dessa pessoa? A gente sabe, a gente é arquiteto, a gente sabe que até as cores que a gente usa influencia. Né? Até a cor que eu uso transmite uma mensagem. Qual é a mensagem que você quer transmitir na sua rede social? Qual é o recado que você quer dar através de um post seu? Qual é o cliente que você quer? Qual é o seu cliente ideal? Quando eu tenho isso alinhado, eu começo a atrair as pessoas certas. Aí eu junto a constância, todos os dias fazendo o que tem que ser feito, alinhado com o público e com o nicho que eu quero atender. Né? Eu tenho meu Instagram do A1 Arquitetura Essencial e há 2 anos atrás, 2 anos atrás eu comecei um Instagram para restaurantes, porque eu fiz uma especialização em restaurantes e eu queria começar a trabalhar em restaurantes. Imagine só se eu começasse a postar no meu Instagram do A1 assuntos relacionados aos restaurantes. Você concorda comigo que todos aqueles clientes que querem saber sobre
sobre casa, sobre decoração de apartamento, sobre interiores, sobre banheiros, sobre sala, sobre cozinha. Todos esses clientes, eles iam ou parar de me seguir ou eles não iam mais olhar o meu conteúdo. Por quê? Porque eu já estava falando com donos de restaurantes. O dono de restaurante não quer saber da cozinha, da sala, do banheiro de uma casa. Ele quer saber soluções para o restaurante dele. Como é que ele vai vender mais, como é que ele vai atrair mais clientes, como é que ele pode decorar, né? Quais são os móveis ideais para um restaurante, qual é a iluminação certa, a decoração adequada, normas da vigilância, enfim, uma série de coisas. Então eu tenho que estar alinhada com o que eu vou fazer. Quem é que eu quero atrair? Eu sempre faço aquela brincadeira, né, de falar, não adianta você postar projeto Minha Casa Minha Vida e esperar vender casa em condomínio. Não vai atrair, né? O cliente da casa no condomínio ou da casa de alto padrão, seja lá onde for a casa, ele não vai se interessar pela casa Minha Casa Minha Vida, né? E eu cometia esse erro, porque eu postava tudo que eu postava tudo que eu fazia. Então eu fazia Minha Casa Minha Vida no começo da carreira? Claro que eu fazia. Eu fazia tudo que aparecia, né? Eu tava começando, eu queria trabalhar, queria começar minha carreira, vamos lá, faz o que aparece. Só que não necessariamente você precisa postar tudo que você faz, se não for aquilo que você quer vender, né? Então eu postava tudo e aí eu atraía cliente de tudo quanto era jeito. Atraía tudo menos aquele cliente que eu queria realmente fazer o projeto que era o da casa no condomínio. Então é muito importante você dar esse foco, tá? Essa direção para onde você quer atingir. E aí automaticamente você vai começar a filtrar esses clientes. E, gente, não postem apenas projeto. Não postem apenas projetos. Vocês também precisam postar dicas e conhecimento para as pessoas. Quando eu posto o projeto, eu só estou me comunicando com as pessoas que já estão procurando um arquiteto, já tem um ambiente que vão reformar ou vão construir, elas já estão com todas aquelas dúvidas que a gente vai sanando ao longo da trajetória, já está tudo resolvido. Ele só está procurando o tipo de projeto que ele mais gosta para ele contratar. Só que não é só do projeto que a gente atrai e se conecta com as pessoas. Porque o que eu falei antes? Rede social é relacionamento. Venda é relacionamento. O que é uma venda? É relacionamento. Nada mais do que isso. Eu convencer alguém de comprar algo de mim, eu precisei conhecer a pessoa, eu precisei conversar com ela, eu precisei me relacionar para que ela passasse a confiar em mim, para que ela aceitasse aquilo que eu estava vendendo. Venda é relacionamento, não é outra coisa. E se rede social é relacionamento, logo relacionamento é venda, eu tenho que me relacionar para vender. E aí eu vi uma pergunta ali sobre o que postar. Eu digo, o meu conselho, poste 80% sobre conteúdo do seu nicho, ou seja, foto de projeto, uma dica, né? Uso de cores, depende muito do seu nicho, mas eu vou falar sobre casas. Posta sobre plantas, né? Distribuição dos ambientes, posta dicas de revestimentos, posta soluções de fachada, iluminação, o sofá ideal, cores de parede bacana. Posta conteúdos onde você ensina o seu cliente sobre alguma coisa. Posta os seus projetos também, claro, posta projeto, faz vídeos, né? Faz um videozinho do render, coloca no Reels, que é uma ferramenta do Instagram que está entregando muito hoje, que é o Reels. Aproveita tudo aquilo que a plataforma disponibiliza, que é novo na plataforma, aproveite e utilize ela, porque aquela rede social quer que você use, logo ela vai entregar para mais pessoas de forma orgânica. Então aproveite esse movimento da rede social, né, quando ela cria. Mas poste também sobre a sua vida pessoal. Logo, lembrando, relacionamento. Como é que eu me relaciono com alguém? Mostrando um pouquinho quem eu sou, né? Quando eu mostro o que eu acredito,
pessoa que eu sou, os meus hobbies, aquilo que eu gosto, aquilo que é interessante para mim, automaticamente eu me conecto com as pessoas. Porque quando a gente está falando em vender algo, a gente tem que lembrar dos gatilhos mentais, né? Os alunos do Arquiteto 10K recebem uma aula sobre gatilhos mentais. O que é gatilho mental? É aquele mecanismo que dispara na nossa mente, que faz com que a gente haja sobre algo. Ou seja, se eu quero vender para o meu cliente, eu preciso disparar gatilhos nele que façam com que ele queira comprar. E aí, como é que eu faço para disparar os gatilhos? Né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o gatilho da autoridade. Gatilho mental, gente, ele aciona imediatamente na nossa mente. Não é algo que tem que acontecer. Não, é uma resposta automática da nossa mente. Quando eu estou ensinando algo na minha rede social, eu estou provando que eu entendo sobre aquele assunto. Logo, eu tenho autoridade sobre aquilo. Então, se eu pego meu celular e gravo um vídeo falando como distribuir a planta de uma casa, como realizar, quais são os documentos para aprovar o projeto de uma casa, quais são os projetos necessários, a importância dos projetos, eu estou transmitindo autoridade. Logo, eu estou ganhando confiança das pessoas que me acompanham. Então, autoridade, né? Mostra também conhecimento na área. E aí, o que entra muito nessa parte de mostrar a vida pessoal, e eu digo, mostra 20% da sua vida pessoal. A sua vida pessoal, ela é o seu background. Ela não é o protagonista das suas postagens. Não é postar todo dia a vida pessoal e toda hora. Não, é background. Faz parte da pessoa que você é, né? A Yasmine agora decidiu que vai fazer exercício físico 5 vezes por semana. Então, isso é legal, eu mostrar. Por quê? Porque eu tô mostrando um valor meu, tô cuidando da minha saúde. Agora, não é todo dia falar toda hora sobre isso, né? A Yasmine tem uma cachorrinha. É legal mostrar a cachorrinha. A Yasmine gosta de restaurante. É legal mostrar a Yasmine num restaurante legal, mostrar o ambiente, mostrar o olhar que ela tem sobre a vida e sobre as coisas. Por quê, gente? Porque isso traz familiaridade, que é outro gatilho mental. Né? Por que a gente compra algo de uma pessoa e não compra de outra? Porque aquela pessoa foi familiar para nós. Né? Eu recebo várias mensagens de pessoas falando: Yasmine, parece que eu já te conheço pessoalmente. Por que isso acontece? Porque eu crio essa relação com você. Eu tô aqui todos os dias compartilhando um pouquinho da minha vida, eu tô aqui trazendo uma dica, eu tô aqui disponível para ajudar. Logo, a gente já tem um relacionamento, ainda que virtual, mas tem um relacionamento. Isso faz com que fique familiar a nossa relação. Isso conecta demais com os nossos clientes, né? E aí, muita gente me pergunta, inclusive ontem na mentoria dos alunos, uma aluna me perguntou: Yasmine, mas o que eu posso postar sobre a minha vida pessoal? Né? É uma dúvida muito grande. E aí eu te digo o seguinte: quem é o cliente que você quer atender? Imagina esse cliente, tá? Imaginou o cliente? Agora, como é que seriam as fotos desse cliente? E aí a aluna me falou: Yasmine, o meu cliente, ele é um casal de médicos, né, de pessoas que possuem uma empresa. Eles gostam de viajar, eles gostam de frequentar restaurantes, eles gostam de fazer atividade física ao ar livre. Então, as suas fotos podem ser muito parecidas com o seu cliente. Saiu para viajar? Posta uma foto viajando. Tá no restaurante legal? Posta foto no restaurante legal. Se pareça familiar com o seu cliente. Isso vai fazer com que você consiga vender. Isso vai humanizar o seu perfil. Né? As pessoas vão entender que por trás daqueles projetos bonitos existe alguém muito parecida com ela, que gosta das mesmas coisas, que fala do mesmo jeito, que tem o mesmo pensamento. Isso tudo vende demais, gente. Certo? O quarto passo é que você tem que monetizar o seu Instagram.
né? Você já entendeu que não estamos aqui para bater papo, para passar o tempo. Estamos aqui para vender, né? Todo mundo sabe que no meu perfil do A1 Arquitetura Essencial eu vendo projetos residenciais. Então eu não tô ali só para ficar brincando de blogueira, né? Não, eu tô ali para vender meus projetos. Aqui nesse Instagram aqui é uma empresa de treinamento para arquiteto. Eu tô aqui para quê? Para vender o Arquiteto 10K. Mas por que eu vendo o Arquiteto 10K? Porque mudou a minha vida, né? Eu construí ao longo desses 8 anos uma metodologia que mudou a minha vida. E eu quero mudar a vida dos arquitetos também. Então eu ofereço o Arquiteto 10K, né? Não é porque você oferece o seu trabalho que você está fazendo algo de ruim. A gente tem essa crença de, eu vou ficar vendendo. Não, mas você vai fazer um projeto maravilhoso para o seu cliente. Como é que você não vai oferecer o seu trabalho? Né? Eu me dedico muito para os arquitetos. No treinamento eu me dedico. Aqui todos os dias eu me dedico. É uma troca. É uma troca. Se o Arquiteto 10K, tem uma pessoa perguntando se o Arquiteto 10K é indicado para quem ainda é estudante. Sim, gente, é para quem ainda é estudante também. Por quê? Porque ele é um curso de empreendedorismo, né? Ele ensina você a estruturar todos os pilares do seu escritório para chegar nos 10K. Não tem como eu chegar nos 10K simplesmente sabendo só de gestão, né? Ou sabendo só de marketing. Eu tenho que saber de marketing, de gestão, de vendas, de branding. É um conjunto para que eu consiga chegar nesse resultado. Então, quem é estudante ainda, é quase como se você estivesse fazendo uma cadeira a mais na faculdade, porque você não vai aprender na faculdade. Então, você já sai do treinamento apto, né? Quando encerrou a faculdade, já tem todas as ferramentas, as planilhas, os documentos, as estratégias, modelo de proposta, modelo de contrato. Gente, é tudo que tem dentro do meu escritório eu entrego para os alunos. Então, sim, é para quem é estudante também. Então, gente, o Instagram de vocês tem que ser para vender. Tem que ter o telefone de vocês na bio, ou um formulário, né, ou uma página de vendas. Tudo que você postar, você tem que dar a entender de que você é a pessoa mais qualificada para aquilo, né? Então, por que a gente não posta só projeto? Porque a gente tem que postar, por exemplo, os problemas que acontecem numa obra quando não tem acompanhamento, quando o projeto não está bem feito. Quando eu mostro, por exemplo, um layout, né? Um layout de uma casa. O que eu estou mostrando ali? Que eu me preocupei em pensar naquele ambiente, nos mínimos detalhes, em atender às necessidades daquele cliente. E que eu faço isso como ninguém. É isso que você tem que mostrar no seu Instagram, que você é o melhor de todos. Porque ninguém tem o seu olhar. Só você tem o seu olhar, assim como eu tenho o meu, e cada um tem o seu. E aí é dessa forma que eu começo a monetizar esse Instagram. Então, monetizem o Instagram de vocês. E a última dica é: seja consistente. A consistência é o segredo para qualquer rede social. Não tem fórmula mágica, não tem hackzinho, não tem hashtag, não tem hora certa. Gente, é postar todos os dias. É fazer bem feito, é se dedicar, é interagir com o público. É isso que vai fazer a sua rede social crescer. É fazer anúncios, né? Não ficar lá só dependendo do orgânico, que demora, gente, demora demais para crescer com o orgânico. Vai lá, coloca R$10. Você já vai ter um alcance muito maior do que ficar no orgânico. Mas tenha consistência. Se a gente não tiver consistência, nada do que eu te falei a aula toda vai resolver. Não adianta você ir lá fazer uma postagem maravilhosa na segunda-feira e ficar até o domingo sem postar nada. Porque o Instagram, ele é um algoritmo. Quanto mais eu posto, é como se eu fosse subindo na escala de melhores perfis, digamos assim. Postei, fiquei interessante, eu vou subindo, eu vou melhorando. No ranking, né? Fugiu a palavra. No ranking de mais visualizados. Quando eu paro de postar, desce e para de ser entregue, né? Yasmin, mas eu não quero postar todo dia.
Tá bom, você tem duas escolhas. Ter mais clientes ou não. É uma escolha que você faz. Você quer ter mais clientes? Você tem que postar. Se você tiver já um monte de clientes, pode ficar sem postar. Pode ficar uma semana, duas sem postar. Agora, se você tá querendo cliente, se você tá precisando de cliente, começa a fazer já, pra ontem. Que aí logo você vai começar a ver o seu resultado.